A retaliação é uma atitude que se confunde com a vingança. No trabalho e na vida pessoal, a retaliação pode gerar sofrimento e fazer com que as pessoas percam boas oportunidades. Para falar sobre o assunto, o MGTV recebe a psicóloga Maria Bernadette Pita Guimarães. Boa tarde. Boa tarde. Bom, antes de mais nada, é um sentimento típico esse da modernidade? Dentro até dessa pergunta, pode até ser meio óbvio a colocação, mas o que é a vingança? A vingança é um sentimento natural no comportamento humano e não é nada da modernidade, é um sentimento muito antigo. Ela existe desde 340, existe não, já foi apresentada em 340 a.C. por Eurípides numa apresentação da mitologia chamada Medeia. Medeia é uma mulher que, apaixonada por um guerreiro, mata seus filhos, né? Tomada por ódio e por ciúme, e não por um acesso de loucura, ela mata os filhos. E ela esquece que aqueles filhos também eram dela, né? Ela queria fazê-los sofrer. Então essa ideia que a gente tem de que o estresse está diretamente ligado à vingança, isso também pode ser relacionado, apesar dela vir de 340 a.C., tem a ver isso com o estresse, o dia a dia muito tumultuado, as pessoas trabalham demais, se estressam demais, fazem muitas coisas? Eu acredito que a vingança ela esteja muito mais relacionada à natureza humana, né? À própria história de vida da pessoa, a tudo que a pessoa conquistou na vida e também ao estresse, né? Tudo isso ele pode colaborar, menos do que esses outros fatores, né? E como lidar com esse sentimento no trabalho, por exemplo? Muito interessante essa pergunta, porque se a pessoa não fizer uma transformação desse sentimento, uma alquimia desse sentimento, ela vai ser tomada por ele e vai arrastar outros que moram na sombra. Porque é um sentimento natural, mas ele mora na sombra, ele está no mesmo patamar do amor. Só que ele fica na sombra. E na sombra ele mora junto com a inveja, com a raiva, né? com o ódio. As pessoas podem ser contaminadas, então, por esse sentimento, por menos que elas queiram? Sim, claro. Na verdade, acho que ninguém quer, né? É claro. Crianças também são atingidas por esse sentimento? Não, a criança ela pode ser conduzida pela educação. Se ela tiver uma boa educação, ela desde pequena ela já aprende a ter mais tolerância, ela aprende a perdoar. Não é? Depende do processo educacional pelo qual ela passa. Então é muito importante o processo educacional, ele também faz parte, mas a natureza humana, a criança traz uma natureza. Então existem pessoas mais vingativas do que outras. Então como lidar com a falta de educação, a grosseria, indiferença, bom humor? Perseguição, né? É muito difícil, né? Mas nós vivemos um momento de crise de valores. Nós estamos vivendo esse momento em que, nas empresas, por exemplo, você tem a competição no lugar da cooperação, você tem o individualismo como valor e você tem intolerância como valor. Então é muito difícil. Eu acredito que isso é preciso que a pessoa se espiritualize. Ela busque ou um processo terapêutico ou uma espiritualidade, né? Porque a espiritualidade, no sentido que eu estou dizendo, seria um olhar para o mundo que te permite ver o lado oculto das coisas. E te permite também desatar os nós do coração. Agora, Bernadette, retaliação e assédio moral, a gente falou aqui de vingança também, eles podem ser confundidos também? A questão do assédio moral, você falou que de empresas, né? Isso pode ser considerado assédio moral também? Sim, porque é possível, né? Não conseguindo o que quer, vem uma retaliação, vem uma vingança. É inteiramente possível isso acontecer. Tá certo, Bernadette, muito obrigada pela sua participação e boa tarde. Ok. Vamos ver agora os destaques? A retaliação é uma atitude que se confunde com a vingança. No trabalho e na vida pessoal, a retaliação pode gerar sofrimento e fazer com que as pessoas percam boas oportunidades. Para falar sobre o assunto, o MGTV recebe a psicóloga Maria Bernadette Pita Guimarães. Boa tarde. Boa tarde. Bom, antes de mais nada, é um sentimento típico esse da modernidade? Dentro até dessa pergunta, pode até ser meio óbvio a colocação, mas o que é a vingança? A vingança é um sentimento natural no comportamento humano e não é nada da modernidade, é um sentimento muito antigo. Ela existe desde 340, existe não, já foi apresentada em 340 a.C. por Eurípides numa apresentação da mitologia chamada Medeia. Medeia é uma mulher que, apaixonada por um guerreiro, mata seus filhos, né? Tomada por ódio e por ciúme,
e não por um acesso de loucura, ela mata os filhos. E ela esquece que aqueles filhos também eram dela, né? Ela queria fazê-los sofrer. Então, essa ideia que a gente tem de que o estresse está diretamente ligado à vingança, isso também pode ser relacionado, apesar dela vir de 340 a.C., tem a ver isso com o estresse, o dia a dia muito tumultuado, as pessoas trabalham demais, se estressam demais, fazem muitas coisas? Eu acredito que a vingança ela esteja muito mais relacionada à natureza humana, né? À própria história de vida da pessoa, a tudo que a pessoa conquistou na vida e também ao estresse, né? Tudo isso ele pode colaborar, menos do que esses outros fatores, né? E como lidar com esse sentimento no trabalho, por exemplo? Muito interessante essa pergunta, porque se a pessoa não fizer uma transformação desse sentimento, uma alquimia desse sentimento, ela vai ser tomada por ele e vai arrastar outros que moram na sombra. Porque é um sentimento natural, mas ele mora na sombra, ele está no mesmo patamar do amor. Só que ele fica na sombra. E na sombra ele mora junto com a inveja, com a raiva, né, com o ódio. As pessoas podem ser contaminadas, então, por esse sentimento, por menos que elas queiram? Sim, claro. Na verdade, acho que ninguém quer, né? É claro. Crianças também são atingidas por esse sentimento? Não, a criança ela pode ser conduzida pela educação. Se ela tiver uma boa educação, ela desde pequena ela já aprende a ter mais tolerância, ela aprende a perdoar. Não é? Depende do processo educacional pelo qual ela passa. Então é muito importante o processo educacional, ele também faz parte, mas a natureza humana, a criança traz uma natureza. Então existem pessoas mais vingativas do que outras. Então como lidar com a falta de educação, a grosseria, indiferença, bom humor? Perseguição, né? É muito difícil, né? Mas nós vivemos um momento de crise de valores. Nós estamos vivendo esse momento em que nas empresas, por exemplo, você tem a competição no lugar da cooperação, você tem o individualismo como valor e você tem intolerância como valor. Então é muito difícil. Eu acredito que isso é preciso que a pessoa se espiritualize. Ela busque ou um processo terapêutico ou uma espiritualidade, né? Porque a espiritualidade, no sentido que eu estou dizendo, seria um olhar para o mundo que te permite ver o lado oculto das coisas. E te permite também desatar os nós do coração. Agora, Bernadette, retaliação e assédio moral, a gente falou aqui de vingança também, eles podem ser confundidos também? A questão do assédio moral, você falou que de empresas, né? Isso pode ser considerado assédio moral também? Sim, porque é possível, né? Não conseguindo o que quer, vem uma retaliação, vem uma vingança. É inteiramente possível isso acontecer. Tá certo, Bernadette, muito obrigada pela sua participação e boa tarde. Ok. Vamos ver agora os destaques.